Olá, pessoal. Eu vou apresentar agora o meu trabalho. O meu trabalho é um ensaio cujo título é Raça do Colonialismo à Genômica, que é fruto de algumas reflexões que eu tenho tido na minha pesquisa de mestrado, que eu realizo no programa de pós-graduação em educação da UFSCar. Sou orientada pelo professor Dr. Douglas Verranja, e a nossa pesquisa de mestrado é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Então, eu vou trazer rapidamente alguns pontos que eu desenvolvi, né, nesse ensaio. Se não me engano, o Copene vai disponibilizar, né, os textos completos. Então, pelo tempo que a gente tem aqui, eu vou passar rapidamente por alguns pontos, e aí quem se interessar pode conferir o texto completo, né? Então, eu escrevo esse ensaio a partir de algumas constatações que eu estou observando na minha pesquisa de mestrado, e uma delas é como há uma ausência de articulação da discussão sobre raça para além de uma perspectiva puramente biológica, sobretudo no que diz respeito aos livros didáticos de biologia, né? Então, eu tenho observado uma ênfase demasiada no conceito biológico de raça, que acaba apagando um debate mais historicizado, né, sobre as construções a respeito da raça, né? Então, é a partir dessa constatação que eu produzo algumas reflexões de como a gente pode pensar o debate da raça dentro do ensino de biologia, mais ancorado a perspectivas históricas e sociológicas, né? Então, nesse processo, no meu ensaio, eu passo pela questão da raça como um elemento fundacional do colonialismo. Para isso, eu vou mobilizar o Aníbal Quijano, que vai trazer essa questão da raça como um eixo fundador do poder colonial, né? E como a raça ela vai ser concebida biologicamente de forma a marcar a inferioridade congênita e crônica, né, daqueles que foram arbitrariamente denominados como não brancos, foram denominados como outros, ou seja, os sujeitos coloniais, né, e como a raça vai ser um instrumento de naturalização das relações coloniais, né, eu abordo um pouco disso, e aí passo pela questão da biologia como um fundamento da inferioridade, então abordo as questões biológicas que envolvem a construção da raça a partir daquilo que ficou conhecido como racismo científico. Então, para isso, eu vou trazer um pouco das questões colocadas pelo Aníbal Quijano, algumas coisas colocadas pelo Gilroy, algumas dimensões que o Ramon Grossfogel nos ajuda a refletir, e um pouco do Stephen Jay Gould. Em seguida, eu passo para uma reflexão sobre a questão da colonização, das perspectivas cognitivas e do epistemicídio, né? Como a hegemonia colonial, que tem como fundamento a raça, também atuou nessa dimensão cognitiva e epistemológica, né? E como isso, como nesse processo houve não só uma destruição do conhecimento produzido pelo outro, mas uma anulação de tudo aquilo que o outro poderia vir a produzir, né? Ou seja, a sedimentação do outro enquanto sujeito não cognoscente, um sujeito que não é capaz de produzir conhecimento, né? Ou seja, a anulação desse sujeito do ponto de vista ontológico, né? E aí eu passo por uma reflexão muito baseada no que propõe o Aníbal Quijano e o Ramon Grossfogel, da centralidade da filosofia moderna nessa produção do outro como sujeito cognoscente, no epistemicídio, né? E nessa construção histórica que a Europa cria, onde os povos coloniais estão num lugar primitivo e a Europa ocupa o auge de uma escala de progresso, né? Em uma palavra, de civilização. Eu trago um pouco dessa discussão baseada na filosofia moderna, né? Em seguida, eu venho trazendo a dimensão mais contemporânea,
de como a biologia, na forma da genética, se posiciona em relação à construção da raça, ou seja, a negação da existência de raça a partir do século XX pela biologia, né? E como há um certo discurso ambíguo da própria genética a respeito da existência de raças ou não. Eu vou fazer esse debate muito baseado nas contribuições do Peter Wade, né? E pensar um pouco qual é o lugar da raça hoje, né? Como a gente lida com essa construção histórica da raça, com o fato da não existência da raça enquanto fato biológico, mas a persistência de processos de racialização que continuam produzindo seus efeitos, né? E aí trago uma última reflexão para fechar isso, que é a questão do ensino de biologia, como a gente amarra essas discussões no âmbito, né, do ensino de biologia, a importância de trazer a discussão, uma discussão historicizada sobre as construções sobre raça e racismo para o ensino de biologia, né? Além disso, eu também trago a importância da gente trazer um pouco as vozes dissonantes ao empreendimento colonial que fizeram uma oposição ao pensamento da inferioridade inata, né, daqueles que foram denominados como outros, como, por exemplo, o antropólogo Etienne Antenor Firmin, que vai fazer uma contraposição a esse pensamento da desigualdade natural, né? É basicamente isso. Se interessarem, pode conferir o trabalho completo. Aqui está meu contato para quem quiser. E muito obrigada, gente. É isso.